Neste tutorial eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com o perfil e perfilado dentro do Active 3D. Antes de a gente aprender a ferramenta, a gente tem que entender o que é o perfil e o que é o perfilado. Vejam aqui que existem alguns elementos do Active 3D que possuem uma base de perfilado e perfil, que seria a parede poligonal, a cinta, a guarda, o roda-forro, a cinta e a viga poligonal. Se eu selecionar essa parede e for nas propriedades, veja que a característica dela, a propriedade tanto do objeto como do estilo, são completamente diferentes. Por quê? Porque esse aqui não tem uma relação de pavimentos. Ele tem uma relação com o perfil e uma escala x e y aplicada a esse perfil. E são propriedades do estilo, diferente da parede, que trabalha com relação de altura até próximo pavimento, último pavimento. A diferença desta parede para a parede do elemento constitutivo parede é que esse aqui é um perfilado e que ele se conecta em objetos que têm uma base poligonal e se adapta à forma desse objeto. Essa que seria a grande vantagem de tu trabalhar com um perfil ou perfilado. Além da possibilidade de tu criar diversos tipos de seções para a extrusão, para a construção desse elemento em 3D. Ele te dá essa flexibilidade de criar elementos construtivos com seções diferenciadas para aplicação dentro do projeto. Nós temos aqui dentro desse arquivo que eu estou trabalhando, eu fiz uma polilinha seguindo essas dimensões. Tu até pode dar pausa no vídeo e tentar fazer, não precisa ser exatamente igual, pode ser algo semelhante. O importante o que é? Que este objeto ele tem que ter o polígono fechado, ele não pode estar explodido. Isso tu pode fazer com a polilinha ou com linhas e arcos e criando um pedite, né? Para que ele fique com o polígono fechado. Eu vou pegar esse perfil que eu criei com base no AutoCAD e vou copiá-lo para cá. Veja que selecionando ele é uma polilinha, ele é um elemento de AutoCAD. E eu quero transformar esse objeto numa seção, eu quero configurar o meu perfil com esta forma. Eu vou mostrar então como é que a gente trabalha com o perfil. Para isso você vai aqui em Active 3D, Perfis, ou digite PFS na linha de comando. Esses são os perfis existentes dentro do Active 3D. Perfil de IV e HI, vários perfis de telhas que tu também pode criar, rodapé, rodaforro, sistemas aqui de outros tipos de perfil U, T, I, rodaforro, como eu falei, paredes com frisos, enfim, é uma variedade. Um dos poucos elementos, se não é o único elemento que a gente pode criar com base num novo, ao invés de copiar, é o perfil. É o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui em novo, e na linha de comando ele fala assim, ó, selecione uma polilinha, círculo, objeto poligonal, desenhar. Se eu der um Enter, eu tenho que desenhar uma forma para esse perfil, né? uma forma dessa seção. É o que eu vou fazer, eu vou dar um Enter e vou informar pontos. Ó, eu vou fazer de forma completamente aleatória. O problema qual que é? Se eu der um ESC no comando, ele vai cancelar, porque ele tem que fazer o perfil fechado. Eu vou clicar aqui no último ponto e vou dar um Enter. Na linha de comando ele fala assim, ó, ponto de referência do perfil ou CS. É basicamente como bloco. Eu tenho que dar um ponto base para esse perfil. Para quê? Para que quando eu faça a extrusão dele, ele considere este ponto base como o eixo. Assim como no bloco, eu defino um ponto base para quando eu inserir o bloco, ele inserir pegando aquele ponto. Se eu der um Enter agora e não informar, ele vai pegar um ponto base qualquer dentro do plano cartesiano. Eu vou dar um ponto aqui e veja o que ele fez. Ele criou um perfil novo com a forma exatamente igual a essa que a gente criou. Eu vou colocar aqui, ó, parede neoclássica. Posso colocar uma descrição, eu vou manter sem. Vou atualizar e está aqui o nosso perfil. No momento que eu der um OK, essa linha some. Existe também a possibilidade de modificarmos esse perfil.
Para isso a gente vai em Active 3D Perfis. Aqui está a nossa parede neoclássica. Eu quero que essa parede tenha, em vez de ter essa forma, essa seção, eu quero que ela tenha esta seção. Eu posso modificar isso. Eu vou selecionar esse perfil, vou clicar em modificar. Na linha de comando ele fala assim, ó, definir o CS para para desenhar o polígono do perfil. Informe o ponto de origem do CS ou atual. Eu vou dar o ponto aqui e ele vai me informar uma mensagem na tela dizendo que o polígono do perfil foi desenhado na origem do CS atual, para ser modificado como desejar. Para o polígono retornar ao perfil, digite EP, que é editar perfil. Ao inserirmos ele aqui, a gente pode perceber uma diferença. Esse perfil agora está em vermelho e tem essa achura preenchendo ele. Isso serve justamente para destacar que esse perfil não é mais um perfil de AutoCAD. Se eu selecionar e for nas propriedades, ele está como polígono de área e as propriedades mudaram completamente. Tá? Bom, se eu quero editar esse perfil, eu posso fazer as edições que eu desejar. Se eu quero trazer esse endpoint para cá, esse endpoint não, midpoint, se eu quero definir aqui mais para cá, se eu quero trabalhar com ele inclinado, né, arrastando ele para cá, tudo isso a gente pode fazer o ajuste. Inclusive eu posso transformar numa curva. Se eu pegar desculpa, eu vou pegar esse ponto aqui, ó. Se eu pegar esse midpoint e esticar o mouse, ele vai dar o stretch. Se eu dar um pique no Ctrl, não é pressionar, é dar um pique no Ctrl, ele vai transformar num arco. Ó. Como o Active falou, se eu quero voltar à caixa de perfis, basta digitar EP, que é editar perfil. Eu vou digitar EP, vou dar um Enter, vou selecionar o objeto e vou dar o ponto base, que vai ser esse aqui. Agora não é mais esse, é esse aqui. Ó. E ele some. Ao digitar PFS de perfis, veja que o perfil se alterou completamente. E para fazermos o perfil ficar nessa forma, como é que a gente faz? É muito fácil. Eu vou clicar nele, vou clicar em modificar e vou dar um ponto base. Novamente apareceu a mensagem na tela. Ao invés de ela ter essa forma, eu quero que ela tenha essa. Veja que o polígono está fechado. Ele é uma polilinha. Eu vou digitar EP, que é editar perfil. Em vez de selecionar este objeto, eu vou selecionar este. E vou dar o ponto base aqui. Agora, este aqui sumiu e esse ficou aqui à toa. Eu vou deletá-lo. Se eu digitar PFS de novo, veja que o perfil ele ficou adaptado ao desenho novo. Eu vou clicar em modificar de novo, para vocês verem que agora o perfil adotado é esse aqui, possui essa forma. E digitando EP, dando um Enter, eu seleciono o perfil e o ponto base. Criamos o nosso perfil, criamos a nossa seção. Agora nós temos que criar a extrusão, que seria o perfilado. Para isso a gente vai em Active 3D, perfilado, ou digite PF na linha de comando. Aqui em estilo a gente tem alguns perfilados já existentes dentro do Active 3D, como circular, a guarda, paredes poligonais e tudo mais, né? Aqui existe uma parede neoclássica que eu tinha feito de um outro arquivo, tá? Veja que ele tem uma forma retangular. Se eu quero deletar este perfilado, é bem simples. Eu venho aqui em purgar, seleciono ele e dou um OK. Agora ele foi retirado do Active, deste arquivo, no caso. Assim como a gente pode fazer no perfilado. Desculpe, no perfil. Eu posso em purgar e selecionar o perfil que eu quero remover. Como vimos no início da videoaula, para fazer o perfilado eu preciso do perfil. Eu já criei o perfil, então eu tenho que criar o perfilado, que seria a formatação desse objeto em 3D. Eu vou selecionar um perfilado qualquer, eu vou pegar esse retangular, vou copiar e vou colocar parede neoclássica. E vou tirar da descrição. E clico em atualiza. Como eu estou copiando de um estilo existente, o perfil ainda está adaptado ao perfil, está com o mesmo perfil do estilo que eu criei, né, que eu copiei, que seria o retangular. Eu tenho que inserir esse perfilado novo no projeto para daí alterar o perfil. É o que a gente vai fazer.
Vou dar um OK. Nós temos algumas formas de inserir. Eu vou inserir através de informar 2D polilinha. Vou dar o primeiro ponto, o segundo ponto e um Enter. Vamos olhar nosso 3D. Está aqui o nosso perfilado parede neoclássica. Mas tem alguma coisa errada. A forma dele não é igual à que a gente criou aqui e a dimensão dele também é muito pequena. Por que isso? Como eu falei, a gente copiou com base num perfilado chamado retangular. Como eu já criei o estilo, eu posso alterar essas propriedades do estilo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar o perfil. Em vez de ser retangular 1 por 1, nós vamos colocar o perfil que a gente criou, que é parede neoclássica. Está aqui ela. Além disso, a escala dela está muito menor do que a parede normal. Por quê? Porque o estilo que a gente copiou, que era retangular, ele trabalha com uma escala 0.5x e 0.5y. Ou seja, um fator de multiplicação a este perfil que a gente criou. Ele está 0.5 vezes esse valor. Para colocarmos no valor real, na dimensão real, no tamanho real, basta colocar o valor em x e y1. Agora vocês podem ver que ele ficou muito mais oponente. Olha aqui, ó. E como eu criei o estilo, eu posso selecionar em 3D e aplicar um material. Eu vou aplicar um mármore branco, que a gente tem aqui. Um mármore travertino, eu vou colocar, vou mudar. Olha aí, está aqui a nossa parede neoclássica. O interessante o que é? Se eu trabalho com uma laje, eu vou desenhar uma laje tirando a viga da borda. Ó. Vou fazer um retângulo de 2 cantos daqui para cá. Ó. Eu posso conectar o perfil a essa laje. Para isso basta digitar PF, selecionar o estilo, eu vou selecionar a parede neoclássica, e conectar no objeto. O que aconteceu? A minha parede ficou conectada à minha laje. Se eu trabalhar com uma curvatura na minha laje ou esticar a minha laje, o perímetro também vai ser alterado. Se eu pegar isso, vamos ver aqui, vamos selecionar. Vou pegar este grip aqui, ó, vou dar um pequeno pique no Ctrl. Veja o que aconteceu. Ó. E por que o meu perfilado ficou alinhado na parte externa aqui? Ó? Porque o meu ponto base, na verdade, era este aqui. E ele pegou como ponto base essa linha da laje e fez a parede vinculada a essa parte externa da laje. Né? Essa que é a grande vantagem de tu trabalhar com perfil e perfilado. Eu vou ativar o comando de porta e vou conectar de forma livre uma porta aqui dentro. Olha o que acontece. Ele inseriu a porta aqui. Ó. Claro que a dimensão, a espessura dessa parede é muito maior do que a porta. Eu teria que fazer essa edição, né? Mas para vocês entenderem que é possível colocar uma porta ou conectar qualquer tipo de elemento a um perfilado.